Oi, oi, boa noite. Ou bom dia, boa tarde, não sei que horas que você está assistindo. Vai entrando o pessoal aí, maravilha, bem-vindos. Pode chegar também, maravilha. Que bom que vocês estão aí. Nossa Senhora! Conseguimos! Que Glória! desafio! Exatamente como acontece nos relacionamentos, meu Deus do céu. Quem sabe faz ao vivo. Que desafio, meu Deus do céu! Que Maravilha! loucura! Mas é como nos relacionamentos, né? Às vezes a gente tem que olhar para tudo que está acontecendo, Exa tomar as providências necessárias para poder fazer a mudança que precisa, né? Justamente, Pra... fazemos aquilo que tem que ser feito para que dê certo. Será que, será que a Vera pode falar para a gente se o nosso som tá legal? O seu, para mim, tá maravilhoso. Como é que tá aí? Tá? Vera, Ângela, Então, Renata, ótimo. maravilha. Vão dando um feedback aí pra gente que ajuda aqui a saber que Que a gente tá dando certo. estamos sendo, tá dando certo, né? E mais uma vez falar da alegria de estar aqui junto com você, né? Para a gente poder falar dessa questão da prosperidade nos relacionamentos, né? E aí, o que é prosperidade nos relacionamentos? Também tem a gente, né, tem que perguntar o que é prosperidade nos relacionamentos, Exato. né? Eu fico pensando assim, é poder relacionar num lugar em que eu posso ser eu mesma e que o outro pode ser ele mesmo, Exatamente. né? Onde eu posso amar e eu posso ser amada, onde eu posso respeitar e ser respeitada. Uhum. E isso em todas as relações, né? Porque às vezes fica parecendo que é relacionamento amoroso, mas quando a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de todas as relações, né? O relacionamento amoroso, com os irmãos, pais e filhos, com o chefe, com os colegas de trabalho. Inclusive, Tudo isso é relacionamento, né? Porque fica parecendo quando a gente fala de relacionamento e prosperidade, que a gente vai falar só do casal, porque a gente tem aquele gostinho do casal, né? Muitas vezes a gente está naquele lugar que eu quero um companheiro, eu quero uma companheira, ou eu não estou bem com meu companheiro, não estou bem com minha companheira. Ou então tem aquelas crenças, né? O amor nunca dá certo, o homem nunca presta, a mulher não presta, e por aí vai. foi feito para não dar certo. Foi feito para não dar certo. Ah, se mamãe não deu certo, como é que eu vou dar certo? Na minha família não tem nenhuma mulher que casou, e por aí vai, né? Exato. E Então, aquela situação também assim, né? Nossa, mas a relação do papai e da mamãe não deu certo. Como que eu posso ter uma relação saudável, uma melhor do que a relação deles. que dá certo, uma relação gostosa, né? E o quão desafiador é falar, né? Caramba, eu deixo com vocês, aí o destino de vocês, me permito Também. fazer Me diferente, né? Fazer permita do meu jeito. Não quer dizer que vai ser fazer melhor ou pior, é do meu jeito. do meu jeito, né? Isso é interessante. E quando a gente vai, para a gente conseguir essa tal prosperidade, a gente acaba mais uma vez caindo lá, né? Nas tais leis sistêmicas, nas ordens do amor. Mais uma vez. Nosso amigo Bert Hellinger chega mais uma vez, né? Trazendo o presente da hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio entre o dar e receber. Exatamente. E o quanto que essas leis elas estão exatamente em todas as relações, como você falou, não necessariamente na relação de casal, não necessariamente numa relação que vai muito além, né? É, As leis elas entram exatamente numa relação de negócios, numa relação entre amigos, numa relação em qualquer aspecto, né? Tudo é relação, né? tudo é relação. Né? E poder relacionar de uma forma leve, gostosa, prazerosa, vamos dizer assim, é um dos aspectos mais importantes da prosperidade, né?
porque é um lugar do viver, do conviver, né? Exato. E aí, do mesmo jeito, a gente tem que olhar para tudo aquilo, né? A gente tem que olhar para a questão emocional, para a questão mental. As crenças estão lá na questão mental, na questão emocional. Cadê meu amor próprio? Eu só posso dar para o outro aquilo que eu tenho. Exato. Então, se eu não me amar, como é que eu vou entrar numa relação amorosa? Querendo que o outro tampe meu buraquinho aqui da minha falta de amor? Eu fico imaginando assim, né? Você imaginou, eu estou sem amor, aí eu vou chegando perto de uma pessoa assim, querendo o amor dele, né? Ele deve sentir assim que vai vir uma mão para arrancar um pedaço dele, deve ser pano e pavor. Não, exatamente. É aquela coisa assim, é como se a pessoa chegasse com tanta sede ao pote, né, que derruba o pote, né? Derruba o pote. E Justo. aí não rola, né? Exato. Então, assim, e as leis sistêmicas, né, as ordens do amor, são leis universais. Eu gostando ou não, elas vão estar atuando aí na nossa Exato. vida, né? Exato. Então, Eu posso não concordar com a gravidade, mas ela continua. ela continua fazendo a função dela, Justo. né? E a hierarquia, eu acho que assim, a hierarquia fala muito do meu lugar. Se eu não estiver no meu lugar, como é que eu vou me relacionar bem? Sim. Né? Como é que eu vou me relacionar bem se eu não estou no meu lugar? Então, a pergunta que a gente tem que fazer, porque é um auto-observar também, né? Eu estou no meu lugar? Qual que é o meu lugar? Eu tenho vários lugares. Eu tenho lugar de filha, eu tenho lugar de irmã, eu tenho lugar, muitas vezes, de mãe, eu tenho lugar de companheiro, eu tenho lugar de namorada, eu tenho lugar de amiga. Eu estou no meu lugar? Naquele momento, né? Que eu estou ali naquela relação com aquela amiga, eu estou sendo amiga, eu estou tentando ser a mãe dela. Eu estou numa relação de casal, eu estou no meu lugar de companheira, amante, mulher, ou eu estou querendo ser a mãe ou eu estou querendo ser a filhinha. Exato. Né? Então, assim, e eu estou naquele relacionamento, porque a prioridade é aquele relacionamento, mas tem os relacionamentos anteriores também dentro da hierarquia. Justo. Exato. E eu iria, inclusive, acrescentar aí, eu lembro de uma situação de uma relação entre amigas em que uma colocou a outra no lugar do irmão, da irmã, aliás, eram irmãs. E ela dizia assim: eu sempre quis ter uma irmã mais velha, então colocou no lugar de irmã mais velha como se aquela pessoa de fato fosse. Só que começou a ficar muito pesado também, porque Sobrecarrega, não é o sobrecarrega, lugar. porque não Exato. é o lugar. Eu posso. Aí vai ficando pesado, e à medida que vai ficando pesado, né, eu começo a exigir do outro algo que ele não tem para me dar. Ele não tem para me dar. Eu entro num lugar de exigir algo que ele não tem para me dar, e aí vai ficando difícil, eu começo a me afastar, vai desequilibrando, né? E o contrário também, porque se o outro me exige que eu esteja naquele lugar em que eu não dou conta de suprir É, aquele, eu digo assim, é como se fosse um grande jarro que tem água, mas eu quero, sei lá, suco de laranja. Só vai ter se você colocar a laranja ali dentro, é, fizer o suco e tal. Mas eu só vou poder te oferecer aquilo que eu tenho para te oferecer e não mais do que aquilo. E isso é o suficiente. Que bom que você pode me oferecer isso, né? é. Esse tanto. E às vezes a pessoa só tem aquilo mesmo, num relacionamento de casal é muito engraçado, né? Porque muitas vezes a gente vê os casais na briga tá assim. Mas quantas vezes que eu já te disse que eu não quero isso, que eu quero é aquilo. É aquele negócio, a pessoa gosta de diamante negro, quer diamante negro, mas o outro só tem laca para dar. E É, fica falando, eu já não te falei que eu quero diamante negro, você tá me dando laca? Se o laca é tão importante, eu tenho que comprar o laca para mim, eu tenho que ter o laca para mim exato. e adoçar a vida com um diamante negro. Ou então procurar outra relação onde eu possa encontrar aquilo que eu estou exigindo tanto, né? Eu lembrei de uma história que fala de um casal que estava completando 20 anos e que a esposa ela sempre fazia, mais ou menos assim a história, tá? Que a esposa ela sempre fazia torrada. E a torrada ela sempre ficava um pouquinho mais queimada. E o marido sempre comia aquela torrada mais queimada. E ela, ao longo de 20 anos, ela sempre fez a torrada um pouco mais queimada. E em algum momento,
os dois descobriram, tá? Agora eu já não lembro mais como, que ele nunca gostou de torrada, tanto quanto ela também não gostava de torrada. E aí perguntaram, mas por que você comia torrada? Ele falou assim, porque eu acreditei que essa era a maneira dela demonstrar o amor dela por mim. E ela falou assim, eu continuei fazendo torradas queimadas porque eu acreditei que ele gostava das torradas mais queimadas. Queimados. Então, É incrível. é interessante porque às vezes a gente está dando para o outro achando que o outro está querendo, e às vezes a gente acha que o outro está dando porque aquilo lá, porque é o melhor que ele. E é o melhor que ele dá conta de fazer, mas sem saber que nenhum dos dois desejava exatamente aquilo. É tudo muito doido, né? E quando a gente também vai dentro desse movimento, né, do equilíbrio entre o dar e receber, que a gente, muitas vezes, naquele desejo intenso, né, de ter aquela relação ou de amizade, ou de casal, eu quero tanto aquela relação, eu quero tanto aquela relação que eu vou dando, até mesmo de trabalho, eu começo a dar, daqui a pouco eu tô fazendo hora extra, tô fazendo, ninguém nem pediu, eu tô fazendo hora extra, daqui a pouco eu desequilibrei a relação. Desequilibrei a relação, começa a achar que eu não estou ganhando bem, a empresa começa também a sentir que começa a exigir mais, cada vez mais, exigir mais, quanto mais eu dou, mais a empresa exige, aí chega uma hora que fica insustentável. Aquilo não suporta mais, né? E É habitual aquela história, né? Mas eu dei tudo para ele e isso, mesmo assim ele foi embora. exato. Eu dei tudo para ela e ela foi embora com o outro. Mas justamente porque dei tudo, eu desequilibrei, eu sobrecarreguei a relação. Entendeu? Nesse ponto, André, eu acho muito interessante a ideia assim, de que quando se fala que você pode dar para o outro na quantidade que o outro dá conta de tomar, na quantidade que eu dou conta de ofertar, e aqui a gente consegue se equilibrar justamente porque ninguém está nem aqui e nem aqui. Nós estamos, e como disse o Hellinger, né, os olhos de algo maior, nós somos todos iguais. Então a gente consegue também se equilibrar nessas necessidades, mas é muito curioso, teve um caso, né, que eu sempre gosto de compartilhar, que a pessoa, o parceiro estava passando por uma dificuldade, ela colocou o parceiro para dentro de casa, pagou faculdade, comprou carro, quitou as dívidas, fez tudo para ele. E num determinado momento, uma pessoa ali do círculo de amizade dos dois precisava de uma casa, ela colocou a moça para dentro da casa também. E o marido acabou se relacionando com essa menina. E ela falou, eu dei tudo para ele, inclusive a amante. E tem um lugar também que é muito interessante, que eu tenho que reconhecer, às vezes eu não reconheço aquilo, quando eu não reconheço aquilo que eu recebi, que eu queria tanto, também fica muito confuso, né? Eu conheço um caso de uma que falou assim, eu dei tudo para ele, eu dei a faculdade, eu dei o carro, dei o consultório, e ele foi embora com a secretária. Mas, na verdade, quando ela casou com ele, a única coisa que ela queria dele era um filho. Pronto, exatamente. E ele deu o filho para ela. Na hora que ela reconheceu que ela tinha recebido tudo o que ele queria, eles entraram numa harmonia assim, ó. Ela concordou que ele seguisse feliz, hoje saem juntos, está tudo bem, tudo legal. Porque também é importante você saber e reconhecer aquilo que você recebeu. Porque não adianta, porque senão se você não olhar aquilo que você recebeu, também fica desequilibrado, porque você só está vendo o que você deu, você não está vendo o que você recebeu. Sim. Então eu dou e recebo. Tá tudo bom, mas foi muito o que eu dei para ele, mas ele também me deu muito, um filho é muita coisa. E provavelmente já estaria disposta até a pagar mais para poder ter o filho, que era a única coisa que ela queria dele. Justamente porque é a realização de algo que não tem preço. Então, assim, aí o pagamento também é algo também que foi bastante significativo. Mas na hora que eu concordo com isso, que eu olho e enxergo, eu posso encontrar o equilíbrio, a harmonia e estar em paz naquela relação. Sair, inclusive, todo mundo como se fosse uma mesma família, para confraternização, para almoços, dia dos pais, dia das mães, aniversários, tudo numa boa. E aí, reconhecendo. E é interessante como é que, né, quando a gente faz a constelação, a ficha cai. E você consegue enxergar. Desse lugar
que a visão sistêmica e a constelação nos ajuda, né? Quando eu não estou vendo aonde que eu desequilibrei ou aonde eu estou desequilibrando, e aí de repente eu vejo e falo, opa, eu estou desequilibrando, e aí eu posso fazer um movimento de equilibrar aquela relação e entrar num lugar de paz e de harmonia. E tem um livro do... Eu gosto muito de ler alguns livros do Robert Chiniachik, né? E muitas vezes a gente fala assim, caramba, não deu certo. Não, deu certo. Deu certo até aqui. Tem um caso que ele conta no livro, eu não me lembro o nome agora, mas quem tiver gostar também, depois me pergunta que eu procuro aqui. Deixa nos comentários aí da nossa live. Onde um casal, eles convidaram um grupo grande de amigos assim, e depois de 25 anos, e foram fazer uma festa, e quando chegou um determinado momento da festa, eles anunciaram que ali era o término da relação. E todos ficaram muito assustados, falando, não, mas espera, vocês estão reúne todo mundo para vocês fazerem uma festa para dizer que está separando, para dizer que não deu certo. Aí eles falaram, não, nós estamos reunindo, porque da mesma maneira que nós nos unimos e fizemos uma grande festa, nós estamos fazendo uma grande celebração, porque foi muito bom. Tivemos frutos, nossos filhos, nossos amigos, e hoje nós decidimos que a amizade permanece, o amor continua, mas a relação ela se encerra, e com amor. E eu gosto muito da frase do Hellinger, que ele diz o seguinte, para se relacionar, para se casar, para se unir, é necessário amor. Mas para separar, é necessário mais amor. Mas para separar bem, para separar numa boa, né? Para separar bem, eu tenho que amar mais. Sim. E aí a gente só consegue fazer isso na postura de adulto. Só o adulto consegue. Isso. Aí a gente a gente cai lá naquele negócio também, né? Quando é esse negócio do adulto, a gente cai lá no lugar muito de ainda não ter tomado o pai e a mãe, né? E aí eu fico criança e fico esperando que o outro me dê aquilo que a minha criança espera. E aí fica complicado, né? E quando você fala sobre esse ponto do eu fico esperando o que a minha criança espera, eu fico esperando, né, aquilo que a minha criança muitas vezes não teve na infância. Aquilo que me doeu, e é onde muitas vezes nós projetamos no outro as nossas faltas, as nossas carências, quase não, é de fato uma exigência de que o outro consiga suprir isso para mim, né? E isso entra na parte também da paixão, onde eu ignoro completamente os defeitos, e lógico, todos nós temos o nosso pontinho de melhoria natural, né? E não permito que o outro seja imperfeito, justamente porque eu não quero olhar para as imperfeições dele, eu só quero colocar, e não é nem a qualidade do outro, é a qualidade que eu desejo que o outro muitas vezes tenha. É aquele negócio também, muitas vezes, porque tem aquele negócio, né? Quando eu apaixono, na verdade, tem algo, o outro sempre é meu espelho, né? Tem algo, um pouco de um quê que eu estou apaixonada por mim mesma, então eu estou reconhecendo aquilo que existe em mim no outro. Depois de um tempo, eu começo a cair na real, eu começo a ver que não é aquele tantão todo, né? Que somos todos seres humanos, que temos defeitos e qualidades. E aí eu tenho que também fazer uma escolha, né? Que também é o adulto que faz a escolha. Eu escolho seguir com você, apesar de você não ser perfeito, de você não ser tudo isso, como eu também não sou. Né? Porque o relacionamento a dois, às vezes as pessoas ficam procurando aquele parceiro perfeito, a relação perfeita. Com coisa que essa relação perfeita existe. Na verdade, não é isso. Né? Não é o amor que isso também sustenta a relação. É o jeito que eu cuido da relação que sustenta o amor. E eu todo dia olhar para aquela pessoa e falar, olha, é você a pessoa que eu escolho seguir aprendendo. Você que vai me estimular a fazer movimentos que eu vou continuar me observando e vou continuar crescendo. Não é a pessoa que eu vou ficar só, delícia, gostoso, não. É aonde eu consigo olhar e falar assim, com você eu posso crescer em amor, eu posso crescer em aprendizado, no mergulho. Lembrando que muitas vezes a gente tem grandes desafios, né? Porque muitas vezes, né, você trouxe o exemplo aí da moça que colocou outra moça em casa, muitas vezes as relações vêm acompanhadas de terceiros, né?
Tem o terceiro, que é uma terceira pessoa mesmo, e que às vezes aquela relação só se sustenta porque tem um terceiro. Tem o terceiro que chega para sacudir aquela relação e você falar assim, olha, vamos acordar, não tá legal. Tem o terceiro que às vezes não é uma pessoa, e a gente fica achando que é só uma pessoa, né? Às vezes o terceiro é um trabalho, às vezes o terceiro é a mãe de um dos lados, às vezes o terceiro é uma bebida, uma droga, que está ali no meio daquela relação, fazendo toda. Às vezes é um parceiro idealizado, igual eu estou procurando, né? Aí, às vezes, eu não convivi tanto com outra, eu tive aquela paixão, como se tivesse sido uma paixão meio que interrompida, e aí fica aquela coisa, né? Aquela nuvem. Eu a vida inteira procurando aquela pessoa que é perfeita, que dispara meu coração, que deixa aquele quentinho, que me excita, mas que na verdade eu não vivi, não comi o quilo de sal com ele, então eu não sei como é que é, né? Eu fiquei só com o gostoso. E aí aquele parceiro idealizado está o tempo todo ali como uma sombra. Às vezes eu até encontrei uma pessoa que eu amo, estou naquela relação, mas aquele terceiro está ali. Aquilo que não foi vivido como uma primeira relação, hierarquia e pertencimento. Aquele primeiro que ficou ali como aquele parceiro, ai, chamando, querendo ser visto, querendo ter o lugar dele para mim poder também liberar. Que é como se ao mesmo tempo que ele fica ali idealizado, perfeito, ele fica também com aquele desejo de ser esquecido. Olha, agora eu estou vivendo é isso aqui. Exato. Então, eu acabo rompendo a hierarquia e o pertencimento, e aí dá o nó, né? Exato. E quando você fala do dar o nó, é muito interessante essa frase, porque quando nós falamos sobre constelar as nossas relações, muitas vezes conseguir fazer esse movimento é exatamente para desatar o nó e manter somente o laço. E às Exatamente. vezes o laço ele também vai se romper, né? A gente vai deixar aquele laço num lugar bom no nosso coração, mesmo que não seja aquela relação linda, maravilhosa, que trouxe dor, que trouxe algum sofrimento, que pode muitas vezes acontecer, claro, a gente sabe disso, mas se a gente consegue trazer algo de bom disso, não foi em vão. Se eu trago o aprendizado, né? É, com Porque certeza. as relações que são tão difíceis, elas vêm carregadas de aprendizados. Se eu consigo olhar para aquela relação como um grande professor, um grande aprendizado, eu levo algo valioso para o meu relacionar com outras pessoas. Exato. Como se fosse uma preciosidade, uma joia. Porque aquilo é como se eu não precisasse, porque se eu não aprendo, é como se a vida fosse me apresentar aquilo de novo de um outro lugar, com uma outra vestimenta, para mim poder aprender aquela lição que eu não aprendi, né? Ela se Aí ela se repete, porque o aprendizado precisa ser feito, né? Aí eu falo, não, mas agora é tudo diferente, ele é alto, outro é baixo, ele é rico, outro é pobre, ele é magro, outro é gordo, ou o contrário, não interessa, não faz diferença. Mas é só aquela roupagem que está ali, o dever de casa. Agora é o ponto que eu olho, se eu aprendo, eu estou num lugar para um novo aprendizado, um novo relacionar, uma nova maneira. Que também não vai ser perfeita, mas que já é outro aprendizado, já é um outro lugar. Né? E pode falar. Pode falar, fala. Não, eu ia falar assim, eu vou dar um exemplo aqui do que o Hellinger traz. Lógico, a gente vai aprofundar tudo isso daqui muito mais. Para quem está chegando agora, tem um módulo muito específico, que é justamente o módulo sobre relacionamentos, onde tudo isso aqui ele é esmiuçado em 2 dias, né? Em um final de semana inteiro. Mas tem uma... Quando o Hellinger ele fala assim que de um casal onde chega para constelar com ele, aliás, minto, uma moça chega para constelar com ele, os filhos estavam juntos, e o marido tinha sofrido um AVC, isso está no livro História de Amor. E recomendo muito a leitura desse livro para quem gosta, para quem tem interesse de aprofundar na sistêmica, nas constelações familiares. Esse livro ele é muito bom também, entre outros. E ele fala assim que essa senhora ela chega com seus filhos e diz que o marido ele tinha sofrido um AVC, já estava há muitos anos acamado, que a família toda estava sofrendo muito, né, doendo muito naturalmente, mas que depois de muito
muitos e muitos anos, apareceu uma nova pessoa nessa relação. Uma pessoa surgiu. E que eles se sentiam, ao mesmo tempo, bem, eles se sentiam mal. E o Hellinger pediu para que eles parassem um pouco e pensassem como você se sente com a situação, e que eles se sentiam culpados com a ideia de que esse senhor poderia um dia seguir, né, o destino dele e falecer. E que existia um desejo e uma culpa. E aí perguntaram assim, como eles se sentiam. E falaram assim, que ele partindo, sentiriam a dor, mas se sentiriam leves. E aí o Hellinger pergunta assim, como vocês sentem que ele se sente com a presença dessa nova relação? E disse assim, que ele se sentia leve. E ele pergunta o seguinte, saindo dos julgamentos, onde naturalmente muitos dos julgamentos eles aparecem, porque a gente está só nessa primeira camada aqui, como fala, né? Distanciar. Ele diz o seguinte, que a chegada dessa terceira pessoa, como você estava falando agora, é uma maneira de trazer leveza para aquele sistema, daquele senhor que se sente culpado por não estar mais presente de fato, que ele estava em situação já vegetativa, né? Ele se sentiria leve, porque teria alguém ali, a esposa leve, os filhos leve, porque a mãe está feliz, tá feliz. E que as coisas elas se equilibram nisso. Por mais louco que a gente possa pensar, mas distanciando, é curioso isso de... E aí, né, na prosperidade dos relacionamentos, é quando eu saio desse lugar das crenças, de que isso não é possível. Né? E do julgamento, inclusive. inclusive. E do julgamento, da crença e do julgamento que isso não é possível. E é possível, inclusive, essa mulher estar amando os dois homens. Exatamente. A gente fala, não é possível amar duas pessoas. É possível amar duas pessoas. Eu estou falando que todo mundo tem que sair amando duas pessoas. Não é não isso que eu estou apologia, falando. não, viu, gente? Não é apologia. Mas nós temos que entender tudo isso. E é legal que quando a gente faz a formação, realmente, como a gente passa pelo primeiro módulo, que é a base, os pilares da constelação, as ordens do amor, a gente vai entender profundamente a hierarquia, o pertencimento, o equilíbrio entre o dar e receber. Depois a gente vai passar pelas ordens da ajuda também, que vai falar muito dessas questões, né? Do adulto, da criança, de não julgar, de concordar com o destino. Tudo isso também me ajuda muito no jeito que eu me relaciono com a vida e com o outro. E aí depois vem a pérola do módulo de relacionamentos, justamente para me poder mergulhar mais fundo dentro dos relacionamentos e conseguir ir me transformando para poder depois no futuro estar apta também a ajudar outras pessoas a transformarem e encontrarem essa leveza, essa harmonia, essa alegria nas relações. Né? Nem que seja simplesmente pelo meu autoconhecimento, no objetivo de poder melhorar as minhas próprias relações, sendo que a primeira relação, eu gosto muito da frase de um amigo que ele diz assim, primeira pessoa do singular, eu. Então, em prioridade, a minha relação para comigo mesma, a minha relação depois com o outro, até mesmo numa questão hierárquica, né? Eu me vejo, eu me amo, eu me respeito, eu. E depois eu vou colocando as pessoas por ordem, não necessariamente de chegada, mas por ordem que eu mesma posso definir, determinar, né? Quando a gente fala sobre a questão dos relacionamentos também, né, esmiuçando só um pouquinho aqui, um bônus para todos nós aqui, é quando diz que todos nós nos unimos ao outro, e eu não estou dizendo... Nesse caso, o Hellinger vai falar muito na questão de relacionamento de parceiros, né? Mas nós nos unimos com o outro por igualdades, né? Identificações. Então, eu me uno com um parceiro, com outra pessoa ali, e muito provavelmente o que eu estou apontando para o sistema do outro, dizendo, no seu sistema, não sei o quê, provavelmente aquilo ali está dentro do meu sistema em algum lugar que talvez eu mesma desconheça. Na verdade, é como se a gente escolhesse a dedo, né? No relacionamento de casal, eu escolho a dedo. É como se eu fosse ali no palheiro, falasse, espera que eu vou achar agulha aqui no palheiro. Um tá para o outro, assim como o outro tá para um. É uma coisa incrível na hora que a gente vê isso.
É muito, muito Olha, interessante. piadinha sistêmica, André. A gente fala, se a gente escolhe a dedo, a gente só não sabe às vezes qual dedo a gente está escolhendo. Mas a gente escolhe a dedo. É verdade. E, o, e quando a gente fala assim, né, de relacionamentos, essa questão da gente entender também é muito, muito importante. Nós falamos do equilíbrio entre dar e receber, né, do pertencimento, né, de dar o lugar a todos aqueles que tiveram o seu lugar, né? Então, assim, desde o meu pai e minha mãe, porque eu tenho que estar inteira com meu pai e com a minha mãe, né? Porque se eu não estou inteira com meu pai e com a minha mãe, fica difícil. Até os primeiros relacionamentos que eu tive. Para me poder estar naquele lugar, inteira naquele relacionamento. E observar também se eu estou no meu lugar. Se muitas vezes eu não estou no lugar da minha mãe ou do meu pai. Porque se eu estou ali no lugar da minha mãe, vai ficar muito difícil com quem? Vai ficar difícil de arrumar um relacionamento amoroso e vai ficar difícil com os irmãos. Porque os irmãos vão ficar ali me apontando. Você não é a minha mãe. Você não é a minha mãe. Ou então vão começar a te cobrar coisas como se você fosse a mãe. Exato. E aí os atritos começam a bater entre os irmãos e as relações, porque eu estou fora do meu lugar. Assim como é muito interessante quando vemos uma mãe ou um pai que se coloca no lugar de filho do parceiro. E num campo, eu lembro, isso foi muito, para mim foi um aprendizado enorme, que os filhos diziam, ela está roubando o meu lugar de filho. Eu não quero, o meu pai ele não pode olhar para mim porque ele tem que olhar para minha mãe como filha, e eu não quero, eu quero mãe, eu não quero uma irmã nova, mais velha assim. Eu vejo muitas vezes com frequência, sabe o que? Aquele casal que separa e aí a mãe começa a colocar o filho no lugar de companheiro. Agora meu filho é meu companheiro, a gente faz tudo junto, a gente faz parceirinho. Ah, não, mas agora por que tem ele dormir comigo? Por que ele tem ele dormir comigo? Ele não pode dormir no quarto dele, acaba estar ali. Da hora que a gente vê, também a coisa está complicada, né? Então, vai desandar, né? Vai desandar. E a verdade é que é o seguinte, nós merecemos relações prósperas. Nós merecemos ter relações harmoniosas com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, no nosso trabalho, né? E olhar para tudo isso com muita amorosidade com a gente mesmo, com muito respeito com tudo como foi até hoje, sabendo que eu posso ter a oportunidade de olhar, ver, né? O que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar para poder ter esses relacionamentos mais leves. E tá o tempo todo me observando se eu estou realmente, né, respeitando as danadinhas das ordens, né, no aprendizado. Isso eu estou ficando apenas no meu lugar, porque quando eu sou apenas a filha, quando eu sou apenas a amiga, quando eu sou apenas a secretária ou apenas o chefe, assim como em ambiente escolar isso acontece muito. Oi? Voltou. Deu uma travadinha. Voltamos. É só falar, tá vendo? Em escola a coisa trava também, tá vendo? Às vezes o relacionamento rola isso aí também, dá uma travada, pá, cai a conexão e volta. Faz parte. Mas você estava falando sobre, até mesmo no ambiente escolar, muitas vezes acontece de tentar colocar o professor. Deu uma travadinha. Gente, dá um ok aí para dizer que vocês estão ouvindo a gente. Travou Pessoal, comenta aí, fala ok, coloca o número 1, qualquer coisa assim, só para confirmar que tá tudo certo. Então, segunda vez que eu falo de escola e trava. Deus deixa a escola para lá, porque talvez a gente esteja, na verdade, querendo falar tudo de uma vez, só com coisa que a gente vai falar tudo numa live, do que a gente tem que falar durante uma formação inteira, né? É verdade. Que é uma formação linda, que acontece em 9 encontros de final de semana, sábado e domingo, né? A Quartzo com a Carol, eu e a Alexa com o Instituto Nascente. Nós vamos começar que dia mesmo, Carol?
Iniciamos dia 29 e 30, 29 de 30, mas o mas pessoal antes, vai poder fazer uma degustação que dia? da formação. Ah, obrigada, Ângela. Obrigada pelo feedback. O pessoal vai poder fazer uma degustação da nossa formação no dia 15, nos dias 15 e 16, agora, de março. De março. E o bacana desse encontro é que vamos ter a oportunidade também de estar com a Andréia aqui online. E no dia Vai ser uma 29 e delícia. 30 teremos a Andréia presencialmente aqui em Brasília, que eu estou Já, morrendo de saudade desse abraço. e eu amo Brasília, então eu estou muito. Já comprei passagem, estou muito empolgada. Nós vamos começar com toda alegria, com toda força. É um movimento lindo que está acontecendo, né? E vai ser uma formação híbrida, onde nós vamos ter a oportunidade, inclusive, de conhecer outras pessoas que não são de Brasília na hora que a gente estiver nos módulos online, o que é extremamente rico, porque a gente vê a diversidade das culturas e das histórias dentro do próprio país, porque quando a gente pega, nós vamos pegar uma turma no sul, uma turma no sudeste, uma turma no centro, uma turma no norte. Então, assim, nós vamos pegar uma diversidade de culturas que é muito interessante. Isso deixa extremamente rico para a gente. Um presente, né? É um presente que vai ser muito legal. Então, assim, nós vamos estar começando mais ou menos junto Moarama, Belém, Belo Horizonte, Brasília, online. Vai ser, assim, um babado lindo, lindo, lindo. E, assim, o que eu gosto de falar é que aqui as pessoas, você vai chegar com a sua cara e quando chegar lá no último módulo, você vai estar bem pertinho de você mesmo, com a cara mais linda do que você está começando, é, uma luz diferente, com um brilho diferente, e aquele negócio, se você quer vir se tornar um constelador, venha, se você quer vir fazer um mergulho em você, venha, e com certeza a possibilidade dos dois acontecerem bom, eu não posso falar que é 100%, mas é muito grande de Aconteceu comigo, 100%. né? Eu sou Aconteceu com você. resultado disso. Exato. Pois é, nós somos a prova viva disso, né? Exato. E assim, com uma experiência muito grande, uma formação certificada, entre os módulos tem encontro de aprofundamento, tem de 15 em 15 dias, tem práticas online também, com professor, onde a pessoa vai poder praticar, treinar com a supervisão do professor. Então, assim, muito, e com um entusiasmo, uma alegria muito grande, né, Carol? É bom demais, é gostoso demais. Porque isso que você fala, né, de ver o rosto, a mudança das pessoas. Nessa daqui a gente vai bater uma foto do antes e depois. Porque é muito legal realmente ver a diferença que faz não só na expressão, mas no comportamento e nas atitudes. Tem uma conhecida minha que é impressionante a diferença. Ela é aluna e ela continua participando, ela vai ser aluna nossa, inclusive, novamente, que ela diz assim, Carol, eu fiz a formação e eu quero continuar fazendo, não é porque eu quero ser consteladora, é porque eu quero continuar mergulhando em mim. Eu achei tão lindo isso, exatamente isso que você falou. É o permanecer o mergulho, né? É poder se aprofundar. Poder se aprofundar, chegar mais perto de mim mesmo cada vez mais, né? Exato. É isso. É bom demais. Bom demais. Bom, nós teremos um novo encontro. Nós teremos um novo encontro e nós vamos ter também, na semana que vem, nós vamos ter um encontro, acho que ainda não falei, mas vai ter um encontro online, eu e Alex, e nós vamos convidar todo mundo para participar desse encontro na semana que vem, online. Pois então, deixa eu pegar aqui, deixa eu olhar aqui. A doidinha não anotou, não, peraí, quer ver? Isso é memória boa. Quer ver? Não precisa anotar, porque tem memória boa. No dia 19, quarta-feira, às 19h30, nós vamos fazer um encontro online, vamos disponibilizar um link, um workshop de constelações, eu e a Alex, vamos fazer, e todos convidados, né? Os alunos, os que querem ser alunos, todos convidados, porque nós não divulgamos. Perfeito. Então, vamos poder compartilhar com o pessoal, porque não tem erro, é dia 19, 19 e 30. Pronto, fechou. Ficou fácil de decorar. 19 e 30. 19 e 30. Fechou, ficou fácil da gente decorar. É cabalístico o negócio? Então, mas primeiro vamos lembrar, dia 15,
Isso, 15 primeiro, e 16. né? Inclusive aqui, É dia 15 melhor e 16. a gente vai falando por partes, assim, né? Isso. Senão Vai assusta o falando um povo. pro outro para a gente não sair atropelando. Porque a vontade é de estar em tudo, né? A gente não sabe É, desdobrar ainda, mas a vontade é. é de estar em tudo. Mas dia 15 e 16, começa aqui 9h30 da manhã, vai até as 17h30. Pausa para almoço, naturalmente, que saco vazio não para em pé. E é muito gostoso porque vão ser dinâmicas. Nós vamos falar aqui sobre como que foi que chegou a constelação, aprofundando nas leis sistêmicas aqui também. Então vai ser muito gostoso porque vai ser a constelação familiar na teoria com a prática, associado de uma maneira muito especial aqui. E naturalmente, todos que estão presentes sempre são trabalhados, né? São profundamente trabalhados também. Nas dinâmicas, então, algumas constelações vão surgir aqui também. Uma pessoa também ela vai ser sorteada, mas algumas pessoas vão poder trabalhar questões dentro, ao longo do encontro. Que o objetivo é justamente esse, né? É isso aí. É uma experiência gostosa, que vale muito. Muito feliz com tudo isso, Carol. E vamos Obrigada, que Fé. vamos, não é? Vamos que vamos. É a nascente que está jorrando. É isso aí. Tá certo, Tá gente? bom? Vamos agradecer Ó, aqui o pessoal que entrou. obrigada a todo mundo que veio, obrigada a todos que vão escutar depois, por terem escutado. Obrigada pelos que estão chegando, pelos que vão chegar, não é? Exato. Sejam muito bem-vindos todos. Muito, muito É bom. com o coração muito quentinho que a gente recebe Com vocês. certeza. Muito obrigada. Então, para a galera que é daqui até dia 15, 16, minha tia tá aqui também, que delícia. Minha sobrinha entrou também, minha tia, coisa gostosa. Coisa boa. Então, é isso daí. Para a galera que é daqui, venham presencialmente. Para a galera que é de fora, esteja com a gente aí online. E lógico, quem tem interesse de fazer a formação e não é de Brasília, entre em contato aqui com a Andrea, porque tem em outras cidades as formações acontecendo também. Então, entre em E contato com além do movimento online, tem em outras cidades, né? Tem o exatamente. online e tem em outras cidades. Então, Então, tem para todo mundo, tem para todos os gostos. não é? Exatamente. Então, tá Então, bom. ótimo. Obrigada, gente. Fiquem com Deus, fiquem bem Beijo. e até. Sucesso. Até. Beijo.